Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga. Hoje nós vamos falar a respeito da Batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon se refere à batalha que vai haver no Vale do Meguido, também chamado de Armagedon. É um vale muito extenso que fica lá em Israel. Esse é um evento, o primeiro evento depois da vinda do Senhor, que se situa no início dos 75 dias, que é o período que vai haver entre a segunda vinda do Senhor Jesus para Israel e o estabelecimento do milênio. Nós podemos ler aqui em Apocalipse capítulo 16, versículo 12, o seguinte: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônio, ou de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Veja que este dia, esta batalha é chamada também de batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Veja, meu irmão, minha irmã, que aqui está falando da batalha do Armagedon. O sexto anjo, que derrama a sexta taça, quando ele faz isso, já está muito próximo da segunda vinda do Senhor Jesus visível, quando ele virá e todo olho verá. Então os reis, eles são preparados por espíritos de demônios que fazem milagres, vão ao encontro dos reis das nações para levar estes reis a se reunir lá no Armagedon, se congregar ali para lutar contra Cristo, contra o próprio Deus. Essa é a batalha do Armagedon. O profeta Zacarias, ele fala dessa batalha também. Em Zacarias 14, ele diz: Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja. Olha aí. Veja aí, meu amigo, minha amiga. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja. Significa que Deus vai permitir que os demônios convençam os reis a irem lá para o Vale do Armagedon contra Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Ou seja, Zacarias aqui, ele fala a respeito desse dia. E nós podemos tomar conhecimento de mais alguns detalhes que vão acontecer nesse dia. Mas o importante é notar que Deus está dizendo: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja. E aqui está escrito: e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. O profeta Joel também, aqui no Velho Testamento, ele fala também sobre a batalha do Armagedon. Ele profetiza, e ele diz no capítulo 3 de Joel: porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Vale lembrar que o vale de Armagedon, o vale do Meguido, é também chamado de vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança,
Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra, e lançaram sorte sobre o meu povo. Vamos parar aqui. Isso aqui é fato. Isso aqui é fato. A Assíria, no passado, fez isso com Israel. A Babilônia também fez. O Império Romano também fez. O povo judeu ficou espalhado nas nações aí, ao redor do mundo, entre as nações, por milhares de anos. Só agora, em 1948, que os judeus começaram a se estabelecer como uma nação novamente. Até hoje, muitos judeus estão espalhados pelas nações. E deram um menino por uma meretriz, ou seja, consideraram um menino judeu como um pagamento de uma prostituta. Venderam uma menina por vinho para beberem, ou seja, uma menina para eles valia o mesmo que um dinheiro que se paga uma garrafa de vinho, vamos dizer assim. 1 litro de vinho, ou um copo de vinho, provavelmente. Ou seja, as nações não deram valor nos judeus. E não dão até hoje. As nações não dão valor no povo de Israel. Mas a hora da vingança de Deus vai chegar, e vai ser no vale do Armagedon. E também, que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia. É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata, o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, pusestes nos vossos templos. Está vendo? Babilônia fez isso, Roma fez isso, as nações fizeram isso. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu suscitarei do lugar para onde vos vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas nas mãos dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus e um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre os gentios, preparai a guerra. Aí, olha só, aqui vai falar claramente da batalha do Armagedon. Observe, proclamai isso entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Quem é o fraco? É o anticristo, que vai estar ali liderando os exércitos das nações. Ele é o fraco, mas ele vai dizer, eu sou forte o suficiente para enfrentar Deus, para enfrentar Jesus Cristo. Então, por isso que Deus está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Lá em Apocalipse não está dizendo que congregaram no lugar chamado Armagedon? Pois é, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, que é o mesmo vale do Meguido, o mesmo vale de Armagedon. Pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Aí em Apocalipse também vai falar também da ceifa, da vidima, do lagar. E os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Aí diz aqui no versículo 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão seu resplendor, e o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Joel capítulo 3. Vimos aqui que fala a respeito da batalha do Armagedon também. Para terminar, meu irmão, minha irmã, vamos aqui ao último trecho que fala, por hoje, que nós podemos falar aqui a respeito da batalha do Armagedon. Está escrito aqui no capítulo 19, o apóstolo São João, ele mostra
como o Senhor Jesus vai vir num cavalo branco. E no versículo 19 do capítulo 19 está escrito: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que está sentado sobre o cavalo e o seu exército. Tá vendo? Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Vamos entrar mais em detalhes. Hoje nós vamos parar por aqui. Tendo mostrado para você na Bíblia algumas profecias que falam desta grande batalha do Armagedon, que vai acontecer logo após o Senhor Jesus vir visivelmente, quando todo olho verá. Mas lembre-se sempre, antes do dia do Senhor virá a grande retirada, o grande afastamento da igreja da terra. Jesus há de arrebatar a igreja e levar para o céu. E Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.